Fala pessoal, estamos iniciando o nosso JPcast. Seja bem-vindo, é uma honra e um prazer receber vocês. Já queria pedir para compartilhar, curtir, comenta, manda para a galera aí, copia o link, manda para todo mundo que está começando o JPcast. Pessoal, hoje nós estamos recebendo um jornalista, empresário, empreendedor, das causas sociais e embaixador da inclusão. Seja bem-vindo, Marcel Caroni. Muito obrigado, Josué, pelo convite, pela oportunidade. Falar de inclusão, a gente vai falar aqui sobre vários assuntos, mas acredito que o tema inclusão vai render bastante e falar de inclusão é sempre muito importante. Então, todo espaço que a gente tem, toda oportunidade, a gente tem que tratar com muita gratidão. Então, muito obrigado, meu irmão. É uma honra para a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e pode ficar à vontade. Eu acho que a causa é nobre e deve ser falada, né? É importante. A causa da inclusão é algo que entrou no meu coração, né? Eu sempre fui muito intenso na minha vida, né? Com as coisas que a gente pega para fazer, com as coisas que a gente se identifica, e com a inclusão não foi diferente, assim, entrou de uma forma que eu posso dizer que transformou a minha vida, né? Hoje a gente trabalha para dar uma contribuição nessa tão necessária transformação que a sociedade precisa, né? Mas eu falo assim com muita tranquilidade que a minha vida, através desse trabalho que a gente faz, ela é transformada todos os dias. Todos os dias eu passo por uma transformação, passo por um amadurecimento, né? Eu diria. Então, assim, a causa da inclusão é algo apaixonante, cara. Apaixonante. A causa, como é que ela começou na sua vida? Como é que foi aquele start que você... não, eu preciso me aprofundar nessa causa, essa causa é nobre, o que eu tenho que fazer? Como é que iniciou isso? Cara, assim, a causa da inclusão, eu estava até falando antes de começar o nosso bate-papo aqui, que às vezes a gente não percebe, né, as coisas que estão acontecendo na vida da gente, e aconteceu comigo esse ano, né? Eu parei um pouquinho para pensar e a minha ficha caiu. Poxa, esse ano eu fui na ONU em Nova York representar o Brasil, né, falando de inclusão, levando uma mensagem importante, discursei na ONU em Nova York, né, e passa um filme na cabeça da gente, assim, e é um filme que começa lá atrás, em 2018, quando eu conheci hoje uma pessoa um cara que se transformou num amigo, irmão, que é o Aldeci Carvalho. Aldeci, que é pai de uma jovem com síndrome de Down, a Maria Clara. E ali, Josué, eu descobri a verdadeira inclusão. Naquela família, né, naquele lar, naquela casa, eu descobri o que significa a verdadeira inclusão. Porque muito se fala em inclusão, né? Mas assim, com todo carinho, com todo o respeito que eu tenho, se a gente pegar para analisar um pouquinho a forma como a Maria Clara cresceu, né, a forma como ela foi educada, o que a família faz, né, no sentido de criar um ambiente onde a Maria Clara pôde e pode realmente se desenvolver, crescer, evoluir, se tornar a pessoa que se transformou. Se a gente parar para analisar e comparar, né, eu não gosto muito de comparações, mas fazer uma reflexão, né, sobre aquilo que a gente percebe hoje na sociedade, sabe, é muito diferente. Aldeci sempre ensinou para Maria Clara, ele falou comigo, eu sempre ensinei para minha filha que era ela que iria impor os seus próprios limites e não a sociedade. Porque a sociedade, a nossa natureza, a natureza humana, tem essa inclinação, né, tem essa predisposição de olhar para uma pessoa com deficiência e já imaginar ela coitadinha,
né, no Verdade. cantinho de uma instituição, babando, é incapaz, é doente. Sim. Né? Então, assim, a natureza humana já tem essa predisposição. E Aldeci ensinou muito diferente para Maria Clara. Maria Clara, ela que sempre estudou em colégio regular, ela passou no vestibular, se formou em gastronomia na Faculdade Novo Milênio, né? Ela estudou no Sacré-Cœur em Vitória, né? O ensino, na minha época, eu chamava de científico, né? Uhum. Hoje é como, Vinícius? O colégio é como hoje? Como é que fala hoje? É ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, e depois de ensino médio na minha época era científico, hoje eu não sei como é que é. Muda todo ano, muda, né? Então assim, a Maria se tornou uma chefe, né? Se formou em gastronomia. Hoje ela é empresária, dona de uma doceria chamada Além do Doce. Que bacana. Quem está assistindo a gente, coloca aí @Além do Doce no Instagram, uma doceria que fica lá em Jardim Camburi. Eu tive a oportunidade de levar a Maria Clara em São Paulo. Ela fez uma participação no programa do Edu Guedes, lá na Rede TV, fez um brownie ao vivo para todo o Brasil. Que bacana. Edu ficou encantado, ficou apaixonado com o brownie que ela fez lá na cozinha, lá no estúdio. E assim, Maria é casada, cara. Maria é casada com o Filipão, que é um jovem que tem síndrome de Down também, é DJ, auxiliar administrativo. Recentemente, eles foram para um cruzeiro, eles viajam sozinhos, o Brasil todo, cara. Foram para um cruzeiro, né? Passaram uns dias lá, namoraram pra caramba, voltaram para casa e foram sozinhos. Que bacana. Então, assim, a família paga um preço. A própria Maria paga um preço. Né? Vou dar um exemplo de um preço que a Maria precisa pagar agora. A Maria, ela vai tirar carteira de habilitação e ela tem uma correçãozinha para fazer na vista, vai precisar passar por uma cirurgia. O pai dela virou para ela e falou: minha filha, você tem todas as condições, ela sabe dirigir, né? Tem vídeos dela dirigindo. Minha filha, você tem todas as condições para tirar a sua carteira de habilitação. Como é que é? Você quer avançar? Você quer realmente tirar sua carteira de habilitação? Você tem um preço para pagar. Quer fazer realmente essa cirurgia? Como é que é? O que você entende, né? O que você quer fazer da vida, enfim. Ela falou: não, pai, eu quero fazer minha cirurgia. Quero, né, ter um percentualzinho da vista lá que ela tem que corrigir e tal. E ela quer tirar a carteira de habilitação. Então, assim, nada é muito fácil, nada vem de graça. Existe ali um preço para pagar. Os obstáculos. E a família paga o preço diariamente, né? Porque tem que acompanhar, tem que... Eu costumo chamar de empoderamento assistido. Você empodera de forma assistida. Acompanha, né? Você tem ali os apoios necessários, os suportes necessários para que ela possa se desenvolver, alcançar ali autonomia, independência, né? E na medida que o tempo vai avançando, ela vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, vai crescendo e vai conquistando, né, coisas importantes aí, como a carteira de habilitação, que em breve eu tenho certeza ela vai conquistar. Muito bom. E isso aí tem que ter o apoio, né, da família, né? Que isso eu acho que principalmente tem que ter aquele acolhimento, né? Para o incentivo da pessoa, né? Tem que ter. Hoje as famílias... assim, eu costumo dizer que os problemas estão dentro de casa, a solução também. Verdade. Né? Então, as famílias erram na dose, às vezes. Né? Protege demais. Na maioria das vezes, é aquela super proteção, né? aquela redoma. A criança, por exemplo, com deficiência, às vezes tem plenas condições de, às vezes, fazer pequenas tarefas em casa, desde escovar o dentinho, arrumar a cama, né? Fazer as tarefas em casa, tarefas que poderiam, inclusive, contribuir bastante no desenvolvimento da criança.
Mas às vezes a família já tem essa predisposição que eu falei, essa natureza humana, né? Que já tem aquela inclinação de olhar uma pessoa com deficiência, olha, e quer cuidar e cuida demais, erra na dose, né? Aquela superproteção, né? Que promove esse engessamento, não permitindo que uma criança, por exemplo, com síndrome de Down ou com uma deficiência intelectual, ou até mesmo, né, com um autismo, possa se desenvolver, crescer, evoluir. Hoje, você acha que tem avançado bastante no meio político sobre esse assunto? Você acha que tem muito desafio ainda no Estado ou no Brasil? Cara, eu acho que tem porque, primeiro assim, que eu acredito que existem muitas pessoas que tratam a pauta com verdade, de forma verdadeira, de forma humana, de forma genuína. Mas tem muitas pessoas também que tratam a pauta, né, dentro de uma conveniência, né? E isso é ruim, porque as coisas que são feitas por conveniência não se sustentam. Verdade, Né? As coisas momento, que não né? têm verdade, elas não se sustentam. Elas não duram, né, da forma que precisam durar para causar na sociedade aquilo que efetivamente vai promover uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, assim, existem reflexões que a gente faz. Às vezes eu penso comigo assim, e outro dia eu estava fazendo as minhas reflexões, eu pensando, poxa, por que os governadores, por que o presidente da República, por que os prefeitos, por que as pessoas que têm a caneta na mão, que têm o poder de fazer as coisas que precisam ser feitas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e suas famílias e melhorar a convivência na sociedade, por que essas pessoas não fazem, né? Se às vezes são tão óbvias as coisas que precisam ser feitas. Porque essas pessoas que têm a caneta na mão, elas precisam passar por uma mudança de cultura e comportamento. Elas precisam enxergar a pessoa com deficiência com uma nova perspectiva, de uma forma mais apropriada. Informação é poder, conhecimento é poder. E a falta da informação, a falta do conhecimento gera a desinformação, gera a discriminação, gera o preconceito, gera o capacitismo, né? E isso está muito presente, está muito evidente na sociedade. Então, eu brinco, eu costumo dizer, tem algumas presidentes de APAES, de Pestalozzi, enfim, de instituições que tratam essa pauta diariamente, eu brinco, né? Eu falo, são grandes amigos, grandes amigas, eu falo, cara, às vezes as pessoas que podem fazer não fazem porque precisam ser mordidos pelo mosquitinho que me mordeu, que te mordeu, que mordeu algumas pessoas, empatia, né? algumas várias pessoas aqui no Espírito Santo e no Brasil. Então, eu acredito muito que a gente só muda as pessoas, só muda cultura e comportamento na sociedade através da comunicação. Josué, eu sou de uma família, irmão, que trabalha com comunicação há 3 gerações. Roberto Carlos começou a cantar na rádio do meu avô, lá em Cachoeiro de Itapemirim. É mesmo? Foi meu avô que deu a oportunidade para o Roberto Carlos. Ele era garoto lá na rádio Cachoeiro. Eu não coloquei isso aí Sim. no release que eu te mandei na biografia que você me pediu. Mas, assim, minha família trabalha com comunicação há 3 gerações. E eu tenho uma compreensão, assim, unindo, né, eu costumo dizer que a comunicação é a causa do meu DNA, que está na minha família, né, há 3 gerações. E a inclusão é a causa do meu coração. Então, unindo o meu DNA com o meu coração, eu cheguei à conclusão do poder que a comunicação tem de promover essa mudança de cultura e comportamento na sociedade. E foi isso que eu defendi lá na ONU, cara. Eu defendi isso na ONU, em Nova York, nessa viagem que eu fiz representando o Brasil. Né, recebi um telefonema da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, me fazendo esse convite. Eu fui com todo carinho, fiquei muito surpreso com o convite e muito feliz também, muito orgulhoso. Fui com muito carinho lá em Nova York e fiz um discurso,
né, na sede da ONU em Nova York. Olha que coisa. Incrível, incrível. Na sede da ONU em Nova York, fiz um discurso falando sobre enfim, falando um pouquinho do histórico, né, da história que minha família tem na comunicação e da convicção que eu tenho hoje dessa ferramenta importante que é a comunicação. E quando eu falo comunicação, eu não falo só rádio e televisão, não, até porque se eu falar só de rádio e televisão, eu me torno muito suspeito, né? Mas eu falo das mais diversas ferramentas de comunicação. Essa aqui é uma ferramenta importante de comunicação. Esse espaço que você está dando aqui é uma ferramenta importante de comunicação para a gente alcançar as pessoas com informações que eu chamo de sementinhas, né? Que a gente planta semente e essa semente, em momento oportuno, vai germinar e vai dar o fruto aí em momento oportuno. Então, eu falei, né, sobre... Você tem a internet, você tem... cara, imagina se os ônibus do Transcol fossem todos eles plotados. Imagina esses ônibus que tem aqui na Grande Vitória circulando. Imagina se eles fossem todos eles plotados com imagens de pessoas com deficiência, aquelas imagens grandes, assim, aquele outdoor mesmo ambulante, sabe? Com mensagens alusivas à Lei Brasileira de Inclusão, mensagens trazendo aí, enfim, informações sobre as deficiências, sobre o capacitismo, sobre a autonomia da pessoa com deficiência, sobre empregabilidade, enfim, são inúmeros os assuntos aí que principalmente a Lei Brasileira de Inclusão traz para nós. Imagina se dentro dos ônibus nós tivéssemos monitores que pudessem continuamente trazer as mesmas informações, né, passando lá e tal. O trabalhador ou quem quer que seja que utilize o transporte público, indo para casa, voltando, enfim, aliás, voltando para casa, indo para o trabalho ou indo para onde quer que seja, ele estaria num ambiente ali educativo. Sim, verdade. Né? Absorvendo essas informações que em momento oportuno dariam o seu fruto. Né? Imagina se nos pontos de ônibus de maior movimentação nós tivéssemos painéis de LED onde nós pudéssemos trazer também essas informações. Né? Eu acredito muito, Josué, que é através da informação, através do conhecimento, através da disseminação de informações que tem essa capacidade de mudar cultura e comportamento, mudar a forma como as pessoas enxergam e convivem com a pessoa com deficiência. Através disso, a gente é capaz de promover um ambiente na sociedade muito mais humano, muito mais acolhedor, muito mais inclusivo, né? De forma verdadeira, de forma genuína. Acredito muito nessa ferramenta, irmão. E, novamente, eu agradeço pela oportunidade. Eu estava lendo a sua biografia também, falar sobre o Pelotão 21, a Brigada 21. Pô, o Pelotão 21 e a Brigada 21, pô, 2 projetos que nasceram no meu coração, que, assim, foram 2 projetos, assim, muito legais. O primeiro foi a Brigada 21, que a partir da Brigada 21 nasceu a Brigada Azul, né, que a Brigada 21, jovens com síndrome de Down, a Brigada Azul, jovens com autismo. Né? A Brigada 21 foi a primeira turma de brigadistas de um corpo de bombeiros militar formada por pessoas com síndrome de Down. E a gente pesquisou, no Brasil isso não existe, né? Esse é um projeto que não existe. Pioneiro. E a gente acredita que é um projeto pioneiro no mundo. Que não existe nenhum tipo de informação sobre uma brigada, né, num corpo de bombeiros militar, né, formada por pessoas com síndrome de Down no mundo. Né? Então, assim, muito legal. E o Pelotão 21 foi um projeto inspirado na Brigada 21, só que no Exército. Né? Aqui no 38º Batalhão de Infantaria, né? Um projeto que acabou, enfim, ficaram muito impactados com o projeto lá no 38º Batalhão. Eu lembro que o comandante Penalva, Coronel Penalva, um cara muito sensível, um cara
Poxa, foi um comandante assim, que o 38º Batalhão teve, muito diferenciado, muito sensível à causa da inclusão. Ele acabou me concedendo o título de comendador do 38º Batalhão de Infantaria. Que bacana. Então fiquei muito feliz, assim. E aqui, volto a dizer aquilo que eu estava dizendo para você. A gente faz as coisas e, às vezes, não percebe as coisas que a gente está fazendo, né? E a gente para, às vezes, para pensar tal, das coisas que a gente tem feito e às vezes, a ficha cai, né? Poxa, eu nunca imaginava que uns anos atrás eu ia estar recebendo uma comenda como essa, que eu ia estar em Nova York discursando na ONU, eu ia estar... A gente não imagina, mas a gente fica muito feliz porque assim, a gente não faz por isso, Sim. né? Pelo reconhecimento, tal, a gente não faz por isso. Mas é inegável que, poxa, quando acontece das pessoas reconhecerem, a gente fica feliz, cara. Né? Verdade. A gente fica feliz. É consequência, né? Eu acho que quando você vem fazendo um bom trabalho com amor, com carinho, os frutos, eles brotam, né? Eles Isso nascem aí. os frutos e quando aparece o fruto é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? É isso aí, é isso aí, isso aí. E tem projetos de expandir expandir esse projeto, né? De ir para outras cidades do Brasil. Cara, eu estive inclusive no Rio de Janeiro, conversando sobre a possibilidade de nós levarmos a Brigada 21 para lá. Acabou que o comandante lá trocou, né? Lá no Rio é diferente daqui, né? Aqui você tem o comando-geral do Bombeiro, o comandante-geral, e você tem o coordenador estadual da Defesa Civil. Lá no Rio de Janeiro, o comandante, ele é comandante e toca a Defesa Civil também. Sim. Né? Então, assim, lá era o Leandro, o coronel Leandro, acabou mudando aí o comando e a coisa acabou que deu uma esfriada. Mas cheguei a conversar no Rio de Janeiro, mas mais importante do que isso, o nosso comandante-geral aqui, o coronel Cerqueira, que é um grande amigo, irmão, um entusiasta da inclusão também, ele apresentou esse projeto há um tempo atrás na Liga Bom, na Liga dos Bombeiros, né? Uma reunião que acontece periodicamente entre os comandantes gerais dos bombeiros do país, né? Isso foi apresentado lá. Eu não sei como é que está isso hoje, né? No sentido se os comandantes levaram para os seus estados, aí eu tenho que procurar entender, porque essa reunião aconteceu um tempo atrás e aí eu preciso, às vezes, até pesquisar na internet, né? Porque às vezes até na internet seria bacana, né? Porque se está rodando em algum lugar, certamente a imprensa dá visibilidade, porque é um projeto assim, que as pessoas apreciam, Sim, né? bacana, é um né? Importante, é um projeto diferente, né? E não é um projeto só midiático, assim, da mídia, tá fazendo algo, os jovens que têm Down, tal. Não é apenas isso, é um projeto que realmente contribui na vida desses jovens. Sim. Você pegar o Pelotão 21, por exemplo, você tem um Alan, que é usuário lá da Vitória Down. Vitória Down é um lugar assim que eu amo de paixão. Eu sou embaixador da Vitória Down também. E os meninos que participaram do Pelotão 21, por exemplo, toda vez que eu chego lá, eles batem continência para mim. É muito legal. O Alan, por exemplo, a mãe dele estava dizendo para mim, não tem muito tempo atrás, que através do projeto, né, depois do projeto, o Alan em casa passou a lavar louça, passou a arrumar a cama de manhã. A disciplina, né? Tá com uma dinâmica diferente em casa, tá com uma disciplina diferente em casa. Poxa, se eu ouvir isso de uma mãe, cara, é muito legal isso. Bacana. É muito legal. E a pessoa se sente útil também, né, cara? Acho que quando você tem ali aquela disciplina, as regras para executar. Sim, sim. Eles aprenderam, em ambos os projetos, eles aprenderam noções ali de primeiros socorros, noções no bombeiro lá teve evacuação predial, passaram por algumas simulações, alguns treinamentos, dicas importantes
dentro de casa, né? Na cozinha, né? Quando a panela pega fogo, né? Tem aquele óleo assim, a panela, como é que Sim. você trata com aquilo, né? Prevenção e tal. Então, assim, trabalharam muitas coisas que não ficaram apenas ali no curso. Depois, esses ensinamentos tiveram utilidade, né? Então, assim, são projetos que dão uma contribuição importante, deram e dão uma contribuição importante, mesmo porque a Brigada 21 teve continuidade, teve a turma 2, nós vamos fazer a turma 3 também. Nossa. E é isso, irmão, é dar uma contribuição na vida desses jovens, e isso certamente reflete na família também, né? Então Acho que importante. muda tudo, né? Acho que transforma. Você vê aquela pessoa ali que antes dependia, talvez, de você, da família, e você vê a família se envolvendo, acho que muda tudo o ambiente, né? Ah, com certeza, irmão, com certeza. A família precisa, todos nós precisamos aprender, né? Essa humildade do aprendizado, isso tem que estar presente na vida de todas as pessoas. Você ter a mente aberta, o coração aberto, não para absorver tudo, né? A gente tem que examinar tudo, mas examinar com carinho, porque tem muita coisa que pode dar uma contribuição aí para que a gente se torne aí seres humanos melhores, em casa, com a família, com os amigos, enfim. E também no trato, né? Na convivência com a pessoa com deficiência. Mães, pais, né? Então assim, isso é muito importante, a participação da família. E essa humildade, compreendendo que o aprendizado tem que estar presente todos os dias, é fundamental. Senão o aprendizado não chega. Se o aprendizado não chega, a gente não evolui, a gente não cresce, não amadurece e não torna aí o nosso, enfim, o ambiente que a gente frequenta, o ambiente que a gente chama de nosso, melhor. Eu queria que você falasse um pouco também do projeto Empoderadas. Então, o projeto Empoderadas, eu tenho uma grande amiga irmã chamada Érica Paz. A Érica, ela foi campeã mundial de jiu-jitsu, ela foi lutadora de MMA no UFC, ela treinou. Você lembra daquela novela que a Paola de Oliveira fez uma lutadora? Sim. Lutadora de MMA? Uhum. A Érica, ela coordenou o núcleo de lutas do Projac, né, da Globo. Ela treinou a Paola de Oliveira para essa novela e atuou com a Paola de Oliveira nessa novela também. A Érica, ela é fantástica, assim, minha amiga, minha irmã tem um carinho muito especial por ela. A Érica é uma das grandes referências, eu ouso dizer, não nacionais, mas mundiais, uma das grandes referências, é uma grande referência mundial no enfrentamento à violência contra a mulher, a Érica Paz. E a Érica, ela pegou a técnica do jiu-jitsu, campeã mundial, casca grossíssima. Ela pegou ela é fera. Ela pegou a técnica do jiu-jitsu e adaptou para ensinar as mulheres autodefesa para situações ali de abuso, de violência, de tentativas de estupro, tal, enfim. Então a Érica pegou essa técnica do jiu-jitsu, ela pegou esse conhecimento dela e adaptou nessa técnica para ensinar as mulheres a se defender. E a partir daí nasceu o Empoderadas, né? É um projeto que virou um programa de governo do estado do Rio de Janeiro. Existem vários núcleos espalhados pelo estado do Rio, onde a Érica ensina a autodefesa para essas mulheres. Mas o mais legal aí é que a autodefesa, porque muita gente acha que é arte marcial, vai lá para aprender a se defender, não. É isso também, né? Tem as técnicas lá, né, de movimentos específicos para situações específicas de abuso e de violência que as mulheres podem sofrer, né? Tentativas, enfim. Mas mais do que isso, o projeto trabalha muito a informação.
Olha a informação novamente, a gente está falando sobre informação nessa questão da inclusão, tem informação também nessa questão aí da violência contra a mulher. Eles trazem informações importantes sobre a parte comportamental. Como é que você identifica um agressor em potencial no transporte público? Como é que você se comporta nas mais diversas situações, né? Até chegar às vias de fato, quando você precisa de fato, né? Quando você necessariamente precisa se defender, né? Então é um projeto assim que cresceu muito no Rio de Janeiro. A Érica, pela relação que nós temos de alguns bons anos, né? Amigo, irmão dessa parceira, dessa guerreira, a Érica, pelo trabalho que a gente desenvolve aqui na Rede TV, pelo envolvimento que a gente tem com um grupo de mulheres nacional chamado Virada Feminina, a Érica me nomeou aqui no Espírito Santo, mas para o Brasil, embaixador do Empoderadas, né? Então a gente com muito carinho, com muito zelo e com muita vontade, com muita determinação, a gente está aqui representando o Empoderadas no estado do Espírito Santo. E o trabalho em favor das mulheres, né, esse trabalho de prevenção à violência, é algo que a gente leva muito a sério lá na Rede TV também. Né? O nosso departamento de jornalismo está muito conectado com essa pauta, está muito conectado com essa bandeira, está muito conectado com essa demanda que é uma demanda urgente da sociedade. Eu costumo dizer que existe um grito silencioso acontecendo. Verdade. Né, de muitas mulheres que passam por violência e às vezes nem sabem que estão passando por violência pela falta da informação. Muito. Né? Os vários tipos de violência que existem hoje são tipificados, né? A violência patrimonial, psicológica, violência política, violência... E algumas pessoas vão achando que isso é normal, né? Justamente. Nossa. Aí você tem uma mulher em casa que às vezes deixou de ir numa manicure, deixou de se cuidar, está com a unha mal cuidada, está, né, sofrendo aquela violência psicológica em casa. Enfim, e às vezes estão dentro de uma bolha achando que aquilo ali é normal e não é normal. E muitas dessas mulheres... às vezes sofrem inclusive violência física e resolvem denunciar, denunciam e às vezes não tem para onde ir. Verdade. Né? Não tem apoio, né? São dependentes financeiramente do cônjuge, né? Do parceiro, denunciam, mas se veem obrigadas a retornar para suas casas. A ex-secretária da Mulher do Distrito Federal, a Érica Filipelli, um beijo para a Érica. A Érica também é outra guerreira nessa pauta, nesse tema. A Érica me falou uma coisa óbvia alguns anos atrás, que às vezes a gente não se atenta, né, para coisas que às vezes são óbvias. A Érica virou para mim, olhou para mim assim e falou assim: Marcel, o empreendedorismo feminino liberta, porque ela dá a oportunidade à mulher que sofre abuso e violência dentro de casa de escolher se ela permanece ou não num lar abusivo. Então, a autonomia financeira, a autonomia econômica, enfim, as políticas públicas voltadas para essas mulheres, as mulheres que sofrem abuso e violência dentro de casa, para que elas tenham autonomia, né, e possam escolher de fato, romper com o cárcere da violência e buscar, né, a liberdade, buscar, enfim, um espaço onde de forma muito verdadeira vai fazer com que ela se sinta respeitada, cuidada, enfim, amada. Isso é de fundamental importância. E a sensibilidade por meio das pessoas, ou através das pessoas que têm a caneta, que têm esse poder de decidir e de fazer as coisas que precisam ser feitas, é muito importante, cara, muito importante. É importante que esses homens e mulheres que estão no poder olhem essa causa com sensibilidade, com empatia, e possam compreender os desafios que essas mulheres passam todos os dias, os desafios que as pessoas com deficiência e suas famílias passam todos os dias, para que com empatia, compreendendo esses desafios e sentindo a dor, sentindo aquilo que maltrata, aquilo que, enfim, elas possam de forma muito efetiva, muito eficaz,
desenvolver políticas públicas que alcancem essas pessoas e promovam essa tão necessária melhoria na qualidade de vida na sociedade. Verdade. E acho que no nosso país também falta um pouco de, talvez, doutrinar os homens, né, nessa questão, porque... Doutrinar é uma palavra muito forte. Mas assim, é informação, cara. Falta levar informação. Educação, a igreja, por exemplo, eu falou em doutrina, mas tirando a questão da doutrina, assim, mas assim, trazendo valores, trazendo ensinamentos importantes, a igreja exerce um papel importante, assim, de equilíbrio na sociedade. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Depende da igreja também. Tem igrejas que erram na dose, né? Assim, tem umas aí que fala que o marido é a cabeça da casa e eles entendem de uma forma errada, né? Mas assim, isso traz para o marido ser o cabeça da casa e a mulher ser a auxiliadora, assim isso traz grandes responsabilidades que não são, acredito que não são todos assim que têm essa capacidade de enxergar isso e viver essa realidade assim de forma saudável, de forma onde o ambiente em casa seja um ambiente realmente leve, né? Saudável, para toda a família, né? E vem me passando de geração, né? Acho que o filho cresce vendo o exemplo da mãe, do pai, né? Isso é verdade. O exemplo da mãe e do pai fundamental, né? O filho repete as coisas que o pai faz, que a filha repete as coisas que a mãe faz e vice-versa, enfim. O filho também olha a mãe como referência, ou a filha olha o pai como referência. Pai e mãe, cara, é a primeira grande referência da gente. E eu assim, meu pai não é perfeito, minha mãe não é perfeita, mas eu amo meus pais assim de paixão. Meu pai é uma grande referência para mim de homem íntegro, honesto. Cara, assim, sou suspeito para falar, mas os testemunhos que a gente ouve aí, cara, onde eu rodo nesse estado, as pessoas que conhecem meu pai sempre falam contam causos, histórias assim que remetem a um comportamento assim de muita honestidade, de exemplo assim, pô, papai é fera. Bacana, vamos seguir o exemplo, né, e ver os frutos do que ele plantou lá atrás, refletindo em você. Eu também não sou perfeito não, cara, tô muito longe de ser perfeito, mas assim, a gente erra bastante, mas a gente procura com humildade tá acertando assim, às vezes que sempre a gente fazendo o melhor, né? Sempre fazer o melhor, isso aí. Eu queria perguntar um assunto, fugindo disso aí um pouco. Hoje nós temos uma polarização no Brasil. Como é que é a sua visão sobre isso? A parte política? Política. Cara, assim, eu sou muito a favor do equilíbrio, sabe? Sou um cara que... Eu tenho um conceito muito bem formado, assim. Eu tenho essa convicção dentro de mim. Eu tenho um conceito muito bem definido dentro de mim em relação à política. Eu entendo que quando o agente político ele perde a capacidade de alcançar as pessoas que pensam diferente dele e trazer essas pessoas para uma reflexão sobre aquilo que ele entende ou ela entende que é mais apropriado para a sociedade, a política para mim perde o sentido. Então as pessoas estão errando na dose, né? Aí você me pergunta, poxa, Marcelo, tem alguém no país assim que você tem uma admiração, que você olha, que você entende que é uma referência, tal? Eu gosto muito do capitão Tarcísio, governador de São Paulo. Né? O Tarcísio é um cara que tem posição, o Tarcísio é um cara que assim, tem muita entrega, é um cara de entrega, um cara técnico de entrega. Muito técnico. É um cara que tem valores assim, e ele expressa bem os valores que tem. É um cara que trata com muito carinho a questão da família. Mas, ao mesmo tempo, o Tarcísio é um cara que faz com que o contraditório ou as pessoas que pensam diferente dele se sintam respeitadas. É isso que está faltando na política. Ninguém pensa igual, ninguém é obrigado a pensar igual. Mas o respeito é importante.
E as pessoas estão errando muito na dose. Aí, tanto da esquerda quanto da direita, as pessoas estão errando muito na dose. E a Radicalismo às vezes atrapalha, né? E a sociedade está sofrendo, Josué. Você pegar um prato de comida, irmão, você colocar do lado esquerdo de um pobre, de uma pessoa que não tem o que comer, você colocar um prato de comida do lado esquerdo e colocar um prato de comida do lado direito, a fome dele vai ser a mesma, cara. Realmente. Você está entendendo? Então assim, a política chegou num estágio lamentável, triste, assim, triste. Então assim, o que eu penso da política é isso, cara. Assim, eu acho que falta equilíbrio, né? Faltando o equilíbrio, sobra gritaria, né? E quando sobra gritaria, falta entrega para a sociedade. É tipo isso. E infelizmente os que sofrem são os menos favorecidos, né? É isso aí. Nessa briga aí entre direita e esquerda, acho que quem mais sofre é aqueles que estão na ponta lá, né? É isso aí. Você pode ser crítico, cara. Você pode ser. Não tem problema você pensar diferente. Mas a democracia, né? O nosso povo brasileiro, os brasileiros, né? O nosso país merece muito mais. Merece muito mais. O debate o nível tem que estar aqui em cima. E se você tem capacidade de estar aqui em cima, no nível de discussão, de debate, enfim, não é porque quem está aqui embaixo quer te puxar aqui para baixo que você tem que descer, não. Você pode permanecer aqui em cima. Só que às vezes quem tem capacidade de estar aqui em cima, desenvolvendo um trabalho na política em alto nível, só está esperando alguém que está aqui embaixo aqui começar uma gritaria para o cara descer e ir para o mesmo nível, você está entendendo? É triste, cara, é triste. Mas assim, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu sou capixaba e sou apaixonado pelo meu país. Eu sigo acreditando, eu acredito que tudo que a gente está vivendo, eu não posso deixar de acreditar nisso, no amanhã, né? Eu acredito que em algum momento isso vai se converter em maturidade política, vai se converter em aprendizado, vai se converter em algo positivo para a nossa nação. Eu não posso pensar diferente, irmão. Tem uma frase minha que eu gosto muito dela, que diz: Espírito Santo, meu amor pelo Brasil começa aqui. E eu tirei essa frase, a minha inspiração, né, da onde eu tirei essa frase, a minha inspiração foi a Bíblia Sagrada, cara, foi a palavra. Aí você me pergunta, pô, Marcelo, mas aonde você tirou isso na Bíblia? Onde é que está escrito isso na Bíblia, cara? Jesus deixou 2 grandes mandamentos para nós, né? O maior de todos eles: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e aquele que vem logo abaixo: amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo. O que ele diz para mim? Ele diz que o amor que eu tenho comigo, o cuidado que eu tenho comigo, vai ser o que eu tenho, o que eu vou ter para ofertar, né? Então, assim, se ame com muita qualidade. Não confunda isso com vaidade, com narcisismo, tenha amor próprio e um amor genuíno, né? Porque quando a gente descobre isso e a gente amadurece, cresce e consegue compreender o que é um amor próprio saudável, a gente vai ter um amor para oferecer para o próximo, assim, com muita qualidade, irmão, com muita qualidade. Então foi daí que eu tirei essa inspiração, porque se a gente não ama o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a gente é incapaz de dizer que ama verdadeiramente o nosso Brasil, os nossos co-irmãos da federação, né? Os outros estados co-irmãos do Espírito Santo. Verdade. Importante. E eu queria que você falasse aí sua experiência na inclusão, no empoderamento das pessoas. Como é que a gente pode incentivar mais pessoas a entrar, a ver com outros olhos como você vê essa causa? Assim, irmão, as pessoas têm que se permitir, cara. O mundo está muito doido, né? Não é isso?
o mundo está muito acelerado. E as pessoas, muita gente tem perdido a capacidade, por conta até das preocupações diárias, né, de tanta coisa que acontece, de ter essa energia, esse espaço na vida, no coração, na mente, enfim, para a gente investir, por exemplo, em conhecer uma instituição que trabalha, por exemplo, com pessoas com deficiência. Seja a Mais, né, que a minha amiga Poliana Paraguaçu preside, seja a Vitória Down, presidida lá pela Lisley, seja a Cariacica Down, presidida pela Paula, seja a AMPA, presidida pela Rosilda, seja o IAFAS, presidido pela Miriam. Né? Então, assim, existem muitas instituições, e eu tenho certeza, se a gente procurar, ou se as pessoas que estão nos assistindo agora procurarem próximos, instituições próximas às suas casas, que poderiam, né, abrir as portas para que você que está nos assistindo se envolva, se permita e conheça, né, o dia a dia, os desafios e a convivência, cara. É o que nos permite, né, conhecer de fato as deficiências, conhecer esses desafios, conhecer, enfim, tudo aquilo que a gente precisa conhecer para que a gente possa mudar de dentro para fora. É isso aí. Muito bom. Eu até conheço a Miriam, a Paula, Cariacica Down, da São maravilhosas, fazem um trabalho, é um sacerdócio o trabalho que elas fazem. Quero até estender o convite para elas, marcar um dia para estar aqui com a gente também, falando um pouco mais da experiência delas nessa causa. A gente... É importante, isso a gente faz alguns eventos e a gente sempre coloca uma instituição para estar ajudando. A gente pede 1 quilo de alimento não perecível, a gente destina para eles lá, eu já destinei para a Cariacica Down, para a FAS também. Inclusive, muitas famílias que às vezes precisam, né, dos serviços oferecidos ali, crianças, jovens, enfim, até adultos que são usuários dessas instituições, às vezes são de baixa renda, irmão. Verdade. Né? São de baixa renda. Então, às vezes um quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma arrecadação, né? Às vezes as pessoas, vou para um evento de uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência, vou levar 1 quilo de comida. Como é que é isso, né? Essa é a necessidade mesmo, né, dessas pessoas? Sim, existem muitas pessoas ali que às vezes não têm o que comer. São pessoas que são famílias de baixa renda, famílias que não vivem apenas o desafio da deficiência, né, de contar com o BPC, com o salário mínimo, né, que o BPC oferece, mas famílias que passam mesmo um perrengue, uma dificuldade enorme diariamente. Você conviver com um neurodiverso, por exemplo, um autista nível 3, né, um nível de suporte 3, um nível mais elevado, né, que às vezes tira o sono de uma mãe, a mãe não dorme em casa. Imagina, né, você ainda não ter uma comidinha na despensa, você não ter um dinheirinho para pagar uma passagem para poder levar o menino para uma terapia, para uma... Cara, é difícil, não é simples não, não é simples não. Não é simples não. Precisa desse apoio da sociedade, né? Precisa de apoio só de todo mundo, irmão. Só de todo mundo, principalmente do poder público, que deve ser o grande protagonista de tudo. De tudo. O poder público deve não apenas construir essas políticas públicas, não apenas trabalhar para facilitar a vida dessas pessoas, tirar o peso, né, o piano que essas pessoas carregam diariamente, né, mas também de ser exemplo e energizar a sociedade, contagiar de forma muito positiva, motivar, enfim, a sociedade no sentido da gente criar essa onda para que a sociedade tenha de forma muito verdadeira essa nova cultura, essa nova perspectiva, esse novo comportamento, esse novo olhar voltado aí para a pessoa com deficiência e os desafios que elas e suas famílias enfrentam no dia a dia. Importante, muito bom.
conta comigo para ser esse Tamo junto, irmão. Tamo incentivador e apoiar também essa causa. Eu fico feliz que você conhece a Miriam, conhece a Paula. Legal. Conheço. Feliz. São Importante. pessoas que eu vejo a luta também, né? E de alguma forma eu tento somar com isso aí. Então, acho que bom conhecer. Você quer ver uma coisa, se você me permitir, você quer Sim. ver uma coisa que é importante, que as pessoas não falam muito? Terceiro setor, irmão. Terceiro setor. Instituições do terceiro setor. Associações, enfim, ONGs, OCIPs. O terceiro setor como um todo. O terceiro setor desenvolve um trabalho hoje no Brasil que o poder público, na grande maioria das vezes, o braço do poder público não alcança, sabe? E imagina se... Vou dar um exemplo para você. Eu estive na Pestalozzi de Santa Teresa. Santa Teresa, como a gente está aqui de forma muito espontânea, deixa eu entrar aqui, eu vou te falar exatamente quantas pessoas com deficiência a cidade... Aqui, ó, a cidade de Santa Teresa, tem. Vamos ver aqui, ó. Santa Teresa, 23 mil habitantes, tem 1.272 pessoas com deficiência em Santa Teresa. Aí a gente está falando, né, são de várias deficiências. Várias. Eu acredito que esse número é maior. Só de pessoas com autismo que não tem um laudo, Sim. você já, né? Eu acredito que esse número é muito maior. Né? O autismo, a pessoa com espectro autista, às vezes não tem um laudo porque não teve condições, enfim, você tem vários fatores aí, inclusive a própria família, que renega a deficiência, né? Ou por vergonha, ou por, enfim, N fatores. Então, para mim, o número é maior. Imagina se lá em Santa Teresa, a Pestalozzi, que desenvolve um trabalho extraordinário lá, quero mandar um beijo para a Marisa. Imagina, a Marisa é vice-presidente estadual das Pestalozzi aqui no Espírito Santo e a diretora também lá da instituição Santa Teresa. Desculpa, Pestalozzi é o quê? A Pestalozzi é como a APAE. A PAS. Desenvolve um trabalho semelhante à APAE. Né? Imagina se Santa Teresa, esse número aqui de pessoas com deficiência, não tivesse a Pestalozzi. Se a Pestalozzi sumisse agora, assim, ó, no estalar, sumisse, como é que ficaria as pessoas com deficiência em Santa Teresa? Pô, irmão, ia ser desumano. E Pestalozzi é uma entidade do terceiro setor, que muitas vezes é mal compreendida, o terceiro setor é mal compreendido pelo poder público, que politiza algumas ações ou trato com algumas instituições, prejudicando os seus usuários, prejudicando as instituições, né? Não dando o suporte, os apoios necessários para que o terceiro setor possa, por exemplo, estar em dia com tudo aquilo que precisa estar. Né? Eu costumo dizer que, e vejo muito isso, tem muita gente bem intencionada, né, que gostaria de desenvolver um trabalho. Eu conheci, por exemplo, o Nelson e a Rosemary lá de Piranema, Cariacica, tem um desejo muito grande de desenvolver um trabalho ali na região com pessoas, com jovens, crianças, enfim, que têm o espectro autista, mas não tem o suporte necessário. Imagina, a gente está desenvolvendo uma cartilha com propostas, com proposições para vereadores, para deputados, enfim, para que os mandatos desses vereadores, desses deputados, tenham um norte voltado para a pessoa com deficiência. E dentro da cartilha, essa cartilha vai ser lançada em breve, com apoio aí da Ascanves, a Associação das Câmaras de Vereadores e dos vereadores aqui do Espírito Santo. Lá na cartilha tem uma proposição, tem uma proposta legislativa que fala sobre a criação
de um núcleo de apoio e suporte ao terceiro setor, de instituições que querem estar estruturadas do ponto de vista jurídico, tal, tudo aquilo que precisa, Burocracia. né, para que possa, justamente, para que possa estar apta a receber recursos, seja ele municipal, estadual ou federal, para que possa, através de uma emenda parlamentar, por exemplo, desenvolver projetos ali em suas comunidades e dar uma contribuição na melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e suas famílias. Tem muita gente bem intencionada, que tem disposição de trabalhar de forma transparente, que tem disposição de empregar os recursos de forma honesta, de forma a realmente contribuir, né, nessas comunidades. A comunidade de Piranema, por exemplo, é uma comunidade que tem muita dificuldade, tem muitos desafios sociais ali, né? Então, você pegar um casal como esse, eu estive lá conhecendo a sede, né, do instituto deles, da associação. Conheci um pouquinho da história dos dois, assim, puxa, é bonito, cara. Eles têm um filho autista, tem histórico na família, tem um sonho da mãe dele, do Nelson, que faleceu, que tinha um sonho, né? Enfim, e ele está tocando esse sonho adiante. Legal. Então, assim, cara, tem muitas histórias que podem se converter em grandes benefícios para a sociedade, mas eles, como várias outras pessoas que têm boas intenções, têm disposição para trabalhar e dar a sua contribuição, têm dificuldade. Falta apoio E o poder público, poxa, o que custa para o poder público constituir, seja na prefeitura, seja na Câmara Municipal, um núcleo capaz de dar todo esse suporte e essas entidades poderem fazer aquilo que muitos deles têm sede e um desejo enorme, uma chama ardendo no coração para poder beneficiar essas comunidades. Isso é um chamado, né? Porque é um sacerdócio, cara. É um sacerdócio. E pessoas estão ali por vários motivos. Por vários motivos. Tem pessoas que têm pessoas com deficiência em suas famílias, tem pessoas que enfim, fazem isso porque se descobriram, não tem ninguém com deficiência, mas conheceram uma pessoa com deficiência, que é o meu caso, por exemplo. Eu não tenho ninguém com deficiência na minha família, mas conheci uma família, conheci a Maria Clara, me apaixonei pela causa, me apaixonei pela história dela, e hoje tem essa chama aí que tem no coração de tantas pessoas, também queima no meu, cara. Bacana, muito bom. Por eu ter conhecido uma família, uma jovem com Down, que me encantou e me encanta até hoje. Maria é maravilhosa. Muito bom. Marcelo, foi um prazer. O prazer foi meu, irmão. Ouvir essas Perdoa que eu falo pra caramba. Não. O espaço é para isso mesmo e fiquei impressionado com a causa e até onde ela te levou também, né? Porque acho que é um orgulho para o nosso estado ter uma pessoa representando não só nosso estado, como o Brasil lá fora e por uma causa tão nobre, né? Então deixa os seus contatos, acho que muita gente já te conhece, né? Mas... Vou deixar só o Instagram, poxa. Instagram aí. @Marcel Carone, MARCEL, Carone, CARONE, Marcel Carone, @Marcel Carone. Segue a gente lá, enfim, acompanha, porque a gente tem esse trabalho aí de produzir conteúdos que a gente sabe que são importantes para poder dar uma contribuição na sua vida, para que você possa, através de conhecimento, através do saber, através da informação, a gente romper com essa barreira do capacitismo, às vezes, né, do preconceito. Essa natureza humana nossa é complexa, né? Mas eu tenho certeza que com amor, com empatia, com conhecimento, com informação, a gente tem, né, essa condição aí de moldar o nosso coração, moldar essa natureza complexa que a gente tem, para que a gente possa ter um olhar, ter um sentimento, ter uma convivência, ter uma forma de pensar também, uma forma de sentir, né, muito diferente e melhor, né, fazendo com que a gente saiba conviver melhor e criar esse ambiente na sociedade que as pessoas com deficiência
merecem. Só para finalizar, irmão, eu lembrei de uma coisa aqui. Às vezes o preconceito acontece de forma explícita, né? E às vezes o preconceito acontece de forma velada, sutil, muito sutil, que as pessoas às vezes nem percebem. Uma pessoa com deficiência, quando adentra, por exemplo, um transporte público, um ônibus, por exemplo, e não acontece nada ali, não acontece nenhum tipo de manifestação explícita, né, relacionada a preconceito, a qualquer coisa nesse sentido. Mas, às vezes, pessoas deixam de interagir, sabe? Sim. Porque não conhecem, não tem informação, não tem vivência, não tem experiência, não tem aquilo que o saber, o conhecimento, a informação poderia romper, poderia quebrar, para fazer com que a pessoa pudesse ali interagir, né? E essa falta de interação é um abismo que existe entre a sociedade, né, e a pessoa com deficiência. Isso, para mim, é um preconceito velado, né? Porque quando esse abismo existe, você não proporciona um ambiente na sociedade onde a pessoa com deficiência possa ter o sentimento de pertencimento e possa se sentir muito à vontade para exercer a sua cidadania, interagir e viver como qualquer outra pessoa. Então assim, isso é uma coisa para você em casa refletir, pensar e, quem sabe, através dessa informação, você mudar um pouquinho a forma como você enxerga a vida. É isso. Muito bom. Acho que precisamos de conhecer mais a causa para perder. Se envolva, se permita. Vê a PAI mais próxima, a Pestalozzi mais próxima, a instituição mais próxima da sua casa que trabalha com a pessoa com deficiência. Vai lá, bate na porta, eu estou aqui para conhecer, eu quero ajudar, eu quero, né, de que forma eu posso dar minha contribuição. Né? Eu não falo só de dinheiro, não, eu falo de tempo, eu falo de conhecimento mesmo. Né? Sim, é isso. Muito bom, quero agradecer, muito obrigado por trazer essas experiências para a gente. E espero que possa contribuir com muitas pessoas aí também, quebrar essas barreiras aí que existem de muitas pessoas. Muito obrigado, Marcel Carone. Tamo junto. Galera. Agradecer o Alexandre ali, pô. Tá até agora ali, focado. Obrigado, Alexandre. Alexandre Firmino, Deus abençoe. Isso aí. Sempre dá essa moral para nós. Galera, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast. Valeu.